lá para fora, mas para falar que quase 30 mil bebês nascem todo ano com problemas no coração e muita gente nem sabe o que é uma cardiopatia congênita. Quem vem para dar esse alerta aqui hoje ao vivo no Bom Dia é o Christian Miranda. Ei, Christian, é com você. Ei, Vanessa, Aurélio, novamente, bom dia para vocês, a todos que nos acompanham. Pois é, e o mês de junho é exatamente o mês dedicado aí para a gente conscientizar sobre a cardiopatia pediátrica, né? Essas criancinhas que acabam nascendo com algum problema no coração. Inclusive, a Daniele Gisolfi, né, mãe do Pedro, o seu filho também teve que passar por 2 cirurgias, né, Dani? Sim, precisou. Nós descobrimos a cardiopatia dele ainda na gestação, né, e nós fomos encaminhados aqui para o IMABA para que ele nascesse já com o acompanhamento necessário para ele. Nesse tempo, hoje ele está com 4 anos, né, e já precisou de 2 cirurgias cardíacas e algumas internações necessárias, né? Todo o suporte a gente recebeu. Como é que foi que você recebeu esse diagnóstico? O que os especialistas falaram para você ali na época, quando você estava acompanhando a gestação dele? Já na morfológica foi necessário fazer um ecocardiograma fetal, né, para detalhar mais, e eu tive o diagnóstico dele, que no caso foi a atresia pulmonar, né, e fui informada da necessidade dele nascer no IMABA, que é o Hospital Referência Cardiológica Pediátrica do Estado. E desde então ele recebe esse acompanhamento, né? Recebe. Ele vem sendo muito bem acompanhado, que a gente está tendo sucesso, né? Com ele. Esse sorriso diz tudo, né, mãe? É um alívio, né? A importância também de acompanhar, fazer o pré-natal e dar esse cuidado a todos os tipos de doenças que podem acometer os fetos desde a gestação. É extremamente importante, porque todo diagnóstico assusta muito, principalmente numa fase de gestação que a mãe está muito sensível, né? E ter essa segurança, eu acho que é importante, né? A gente ter umas soluções. Aí dá uma acalmada, né? Melhor. Tá certo. Daniele, obrigado, viu? Gente, esse aqui que é o Pedro. O Pedro, olha só, tá aqui brincando, fazendo a bagunça dele. Né, Pedro? Né? Doutora, eu vou conversar aqui com a doutora Daniele Lopes Rocha, ela é coordenadora aqui, pessoal, do setor de cardiologia pediátrica do IMABA. Doutora, obrigado pela participação. Explica exatamente qual era a condição do Pedro que vocês descobriram na gestação. Então, o Pedro, ele é portador de uma cardiopatia congênita complexa, que a gente chama de atresia pulmonar com comunicação interventricular. Esse tipo de doença, ela impede que o fluxo de sangue chegue aos pulmões, então ele nasce roxinho. Por conta disso, no 2º dia de vida, ele foi submetido a uma cirurgia que a gente chama de paliativa, quer dizer, transitória, que garante que o fluxo de sangue vai chegar ao pulmão até que ele tenha um peso adequado, um desenvolvimento esteja um pouquinho maior, para que a gente possa fazer, então, a 2ª cirurgia, que a gente chama de cirurgia de Rastelli. O Pedro, ele teve o diagnóstico fetal e isso fez toda a diferença para o prognóstico e todo esse desenvolvimento e o sucesso que nós obtivemos com o tratamento dele. E também a adesão da família, né, ao tratamento. É uma família extremamente comprometida e que desde dos primeiros minutos, quando receberam o diagnóstico da cardiopatia congênita, foi esclarecido à família qual era esse problema e quais eram os passos que nós seguiríamos, e eles sempre estiveram extremamente presentes e sempre andando em conjunto com a equipe. Pessoal, o Estado, né, o IMABA, na verdade, aqui no Estado, no Espírito Santo, é referência para o tratamento e diagnóstico de cardiopatia. A maioria dos casos vocês conseguem diagnosticar, né? 97% dos casos que passam por aqui, né, doutor? A gente, no IMABA, hoje, nós temos uma agenda, né, de ecocardiograma fetal. Então, o número ainda é insuficiente de consultas, a gente tem que aumentar esse número de exames, né? Mas todos os exames que são realizados no estado, essas pacientes são referenciadas para nascer aqui na nossa maternidade. Então, hoje, a maioria dos fetos cardiopatas nascem no IMABA e são direcionados à nossa unidade de terapia intensiva neonatal, a fim de que nós possamos dar continuidade à investigação clínica, à confirmação diagnóstica e traçar toda a estratégia terapêutica desses pacientes.
Doutora, o IMABA é referência aqui no Espírito Santo, mas até pessoas de estados vizinhos passam por aqui, né? Muitos. Nós recebemos muitos pacientes do sul da Bahia, Minas Gerais, já recebemos pacientes do Acre, Rondônia, e até alguns pacientes de outros países. Nós já operamos crianças recentemente, um paciente da Venezuela, da Colômbia, então vários pacientes vêm para cá. Doutora, o que a gente consegue explicar? Porque cerca de 30 mil bebês que nascem no Brasil, quase que a metade vai aí nascer com essa cardiopatia. Como a gente consegue explicar esse número? Então, as cardiopatias congênitas, elas são consequência de algumas etiologias, né? Então, a gente tem causas genéticas, causas ambientais e causas até metabólicas. Então, genéticas, a gente, alguns pacientes, por exemplo, com síndrome de Down, portadores de síndrome de Down, têm uma chance maior de cardiopatia, assim como outras síndromes. As causas ambientais, a gente pode incluir o uso de agrotóxicos, de agentes teratogênicos, que quer dizer que causam problemas nas crianças, algumas malformações. E problemas também maternos, por exemplo, a diabetes gestacional, doenças reumatológicas maternas, tudo isso pode ocasionar algum tipo de problema no feto. Algumas causas não são preveníveis, mas algumas medidas podem diminuir o risco da cardiopatia congênita, como, por exemplo, um bom pré-natal, a vacinação da gestante, por exemplo, para evitar a rubéola, que é uma das causas de cardiopatia congênita, bons hábitos alimentares, atividade física regular, controle de doenças crônicas maternas, como a diabetes gestacional ou a diabetes mesmo, hipertensão, evitar o consumo de álcool, drogas, cigarro, enfim. Doutora, só para a gente concluir, a partir de quantas semanas da gestação a mãe precisa fazer esse exame para diagnosticar a cardiopatia? E outra, esse exame está disponível no SUS? A partir da 24ª semana de gestação, a idade, o principal intervalo, o melhor intervalo entre 24 e 28 semanas de gestação. Se houver alguma cardiopatia detectada, esses exames são realizados seriadamente até o nascimento. Esse exame sim está disponível pelo SUS, hoje faz parte dos exames normais de rotina do pré-natal, e nós somos o único hospital do estado que oferece esse tipo de exame para as gestantes. Muito obrigado, viu, doutora Daniele, coordenadora aqui do setor de cardiopatia infantil do IMABA, e também mãe. Muito obrigado também, Daniele, xará da doutora. Pedro, dá um tchauzinho pro pessoal de casa, fala assim, volto com vocês. Volto com vocês. Aí, com vocês, viu, Vanessa e Aurélio. Dá tchauzinho. Tchau. Ai, que fofo, Pedro. Um beijo pro Pedro, gente. Muito bom ver o Pedro bem assim, né? Fico alerta, inclusive, da mãe que disse que fez o exame ainda na gestação, descobriu a cardiopatia do Pedro. E a médica que disse que o intervalo ideal, né, que esse exame seja feito aí com 24 até 28 semanas. Então, você gestante, fica atenta, é importante fazer esse exame de ecocardiograma. A importância do pré-natal, ser bem feito, bem acompanhado, bem esclarecido, o direito da mãe, da gestante, de ter todas as informações para que a saúde dos pequenos seja cuidada, preservada sempre. Valeu, Pedro. Obrigado também, Christian.